Dados pessoais do paciente. Idade 41, sexo masculino, estado civil divorciado, profissão aposentado, tá? Queixa principal. A queixa principal é: fico agressivo com a minha irmã porque ela quer controlar a minha vida, tá? Essa foi a queixa principal dele. Como o paciente estava antes do quadro? Após o falecimento da sua mãe, quando ele tinha cerca de 12 anos de idade, surgiram ataques emocionais, que define como choro intenso, tristeza, insônia, falta de apetite e comportamento de isolamento. Nesse período, ouvia uma voz feminina dizer que ele iria para o inferno e que deveria se matar, porém nega tentativas de suicídio. Nessa história. Então, veja, um quadro bastante perturbador que apareceu a partir dos 12 anos de idade, que foi quando a mãe morreu, né? Sua primeira internação ocorreu em 1999, e diz que foi internado para conseguir se aposentar. Suas 8 internações posteriores ocorreram por motivo de heteroagressividade. Ficou bravo com os outros, né? Então ele foi agressivo para fora. Ele não foi agressivo com ele mesmo, né? Ele não se automutilou, não se autolesionou. Ele ou quebrou coisas do ambiente ou tentou agredir outras pessoas, tá? Heteroagressividade. Costuma ficar agressivo e revoltado quando sua irmã quer controlar sua vida e interferir em sua autonomia e privacidade. Acredita que sua família o persegue a fim de tomar seus bens materiais. Então aqui primeiro pelo que a gente falou só, ele acha que a irmã o persegue, depois que a família o persegue, né? E a gente já está notando isso. Ele tem diploma de obreiro, diácono e vários seminários pastorais, e ele é muito inteligente e estudado. Mas na cabeça dele, né? Ele é perseguido pela irmã, pela família e agora pelos membros da igreja. Estão fazendo um complô ali para ele não virar pastor. Afirma ter recebido um valor de 3 milhões de reais da Caixa Seguradora, que foi sacado de forma integral pela sua irmã, detentora de sua procuração, e distribuído para sua família, deixando-o sem nada. Refere ter feito empréstimos bancários com o intuito de pagar suas dívidas. Porém, fez diversas compras de utensílios caros e extravagantes, aumentando seu endividamento. Diz possuir poucos amigos, mas prefere viver sozinho pelo fato de acreditar ser perseguido pela família e pelos irmãos da igreja. Mantém distância de todos. Então, ele tem alguns dados aqui. Então, esse é um paciente que realmente, né, é um paciente que ele pode ser um paciente com uma esquizofrenia paranoide, provavelmente, né? Uma esquizofrenia paranoide, ele está todo achatado. Mas tem dados aqui, por exemplo, ele se gastou muito dinheiro com coisas que não eram relevantes, né? Esse dado aqui, isolado, né? Ele conversa muito comigo. Eu tenderia a imaginar que esse é um paciente bipolar, por esse dado. Agora, todo o exame psíquico dele está muito aplanado. Eu não tenho como saber como é que está a relação do humor, como é que está o afeto, ou dados anteriores que, né? Ou não, toda crise ele faz gastos, gastos excessivos, toda crise ele fica hipersexualizado, todas as crises ele fica muito tempo sem dormir, fica muito tempo insônia, não é? Então aqui ele teve 8 internações. Eu gostaria que você explorasse mais para mim como é que foram essas 8 internações, tá? Ele falou que ganhou 3 milhões do seguro. Eu falei, olha, é impossível, né? É impossível ele ter ganhado 3 milhões do seguro. Por que é impossível ele ter ganhado 3 milhões do seguro? É impossível. Por quê? Porque, bem, ele nunca teve carteira assinada. Ele não tem trabalho, não tem emprego, ele não tem nada. Que já temos um dado, ele está falando de algo que está na imaginação dele. Ou seja, teve um dado sensível qualquer, que a gente não sabe qual foi desse paciente. Não consigo remontar, não sei. Mas ele, né? Aquilo imprimiu na memória dele, imprimiu na fantasia dele, imprimiu na imaginação dele, de modo distorcido. O que os esquizofrênicos e bipolares em geral fazem? Eles imprimem dados, ou seja, existe uma irmã, não existe? Existe. Só que a irmã está sempre perseguindo. Ele pega um dado da realidade, por exemplo, um lápis, né? E aí, esse lápis, ele imprime um fantasma, imprime uma memória na lembrança dele. Essa memória, ela vem distorcida, né? Ela vem sempre distorcida, beleza? Depois, quando ele vai lembrar da história, ela está distorcida, ok? Isso não é alucinação ainda. Isso não é alucinação ainda. Isso é um pensamento delirante. Ou deliroide, depende do... né? A alucinação não é isso. A alucinação é o contrário. A alucinação é o seguinte, é o inverso. É um dado sensível não presente que faz uma impressão na memória, na imaginação. Ou seja, ele ouviu uma coisa que não está sendo falada por ninguém.
né? Então ele está ouvindo, ele está percebendo um dado sensível inexistente, né? Que esse dado imprime a imaginação dele. Em geral, uma ruptura, e aí dá uma ansiedade danada entre o que ele está vendo e, por exemplo, o que ele está ouvindo. Se eu estou ouvindo alguém que fala assim, se mata, se mata. Eu olho para o lado, não tem ninguém. Eu falo, porra, né? Eu estou ouvindo o se mata, mas eu olho e não tem ninguém. Aquela voz se mata imprimiu na minha cabeça uma memória, uma lembrança, né? Mas a minha visão não encontrou um rosto humano, ou um rosto que falar, da onde está vindo esse barulho, né? Isso não dá ansiedade, na agonia, todo mundo já teve uma sensação dessa de noite, de repente sentiu um toque. Aí foi ver, não tinha ninguém, né? Ninguém, tá sozinho, né? Fala, porra, que toque foi esse? Fala, eventualmente, pode ser uma ilusão, né? Pode ser uma alucinação, mas para que seja uma ilusão. Você achou que era uma pessoa, né? Era, sei lá, uma barata que passou, uma mudança de temperatura, de ar, de pressão, alguma acomodação nervosa que te deu a impressão de você estar sendo tocado, né? Tá percebendo como é que os processos eles funcionam pra gente? Tá? Pra gente, como é que os processos funcionam? Beleza. Os dados sensíveis, eles são ligados aos sentidos, né? Os dados sensíveis, eles entram na gente pelos sentidos. Esses dados sensíveis, eles em geral, né, eles são coerentes com a realidade, ou seja, eu ouvi uma voz... Fala comigo, Andressa, fala, oi, Doc, pode falar. Vocês ouviram essa vozinha aqui no fundo? Não sei se dá pra ouvir, não sei se ele pegou ou não. Oi, Doc, a Andressa falou comigo. Vocês não estão vendo a Andressa. Então vocês podem ter ela e dizer, cara, de onde é que veio essa voz? Eu tô garantindo pra vocês, a Andressa tá aqui na minha frente. Beleza? Acabou de entrar aqui pra acertar, pra ajustar a câmera, etc, etc. Né? Então, beleza. Esse som é coerente com a realidade. Tem uma pessoa aqui de carne e osso falando comigo. Oi, Doc. Beleza. Né? Mas se de repente viesse um oi, Doc desses assim, dali de onde ela tá, né, do lugar focal de voz dela, e não tivesse ninguém ali. Falou, caramba, né? Tem uma incoerência com a realidade. Isso seria uma alucinação auditiva. Eu estaria ouvindo uma coisa que está vindo de um ponto focal onde não tem nenhum polo emissor, né? Não tem um polo emissor, não tem ninguém falando oi, Doc. E eu posso estar ouvindo aquilo. Tá ou não? Beleza? Isso é alucinação. A alucinação é quando você tem um estímulo sensível, tá? Seja tátil, seja visão, seja audição, um estímulo sensível incoerente com a realidade. Ou seja, esse estímulo está vindo de um canto que eu não consigo encontrar um correspondente na realidade que gerasse esse estímulo em mim. Beleza? Tá bom? Ok, vamos lá. O problema real é o problema da imaginação. O problema real, esquece agora o paciente bipolar, o paciente esquizofrênico. Pensa na gente, né? Que não tem uma parte de nós aqui. Bem, uma grande parte de vocês vai ter alguma doença maior da psiquiatria. 7 mil por probabilidade, algum aqui tem depressão grave, tem bipolaridade, óbvio, né? Isso é o normal por né, estatística. Mas a maior parte de nós não tá num surto maníaco agora, vai? Né? Então vamos lá. Então vamos imaginar aqui, vamos pensar na nossa imaginação. A imaginação, ela trabalha, e vocês já sabem disso, a gente está repetindo, né? A imaginação, ela trabalha com os fantasmas impressos na lembrança. Hã? É isso aí que eu falo, percepção delirante, pensamento delirante, tudo isso, né? Todos os conceitos a gente vai entender facilmente quando a gente tem ideia quando a gente sabe dessas coisas, né? Então, por exemplo, o que é uma pseudo-alucinação? Uma pseudo-alucinação é o seguinte, olha, o sujeito ouve a voz, mas não ouve no mundo externo, ouve no mundo interno. Existe essa descrição. Ou seja, ele está ouvindo um som, mas que não está vindo de fora, está vindo de dentro da cabeça dele. Isso é uma percepção, né? Isso é uma pseudo-alucinação. Ou seja, ele está ouvindo mesmo a voz, não é um pensamento, é uma voz. Só que é uma voz que ele diz, não tá... O lugar focal, por exemplo, dando um exemplo, o lugar de emissão do som não é externo, é interno. Está dentro do aparelho interior dele. Ele, dentro, né, não necessariamente do ouvido. Está dentro da cabeça dele, mas como um som gerado. Tá? Existe essa possibilidade, só você imaginar. Bem, existe essa possibilidade realmente. Né? O sujeito não está pensando num som, ele não está pensando na palavra, ele não está lembrando do se mata. Ele não está lembrando disso. Ele está ouvindo o se mata, mas ele não está ouvindo fora. Ele está ouvindo já dentro da cabeça dele. Isso é possível, né? Isso é pseudo-alucinação. Os esquizofrênicos têm isso. Ou seja, não é que é pseudo porque é falsa, não. É pseudo só nesse sentido de que a alucinação, ou seja, a fonte geradora do estímulo sonoro não está externa, está interna. Beleza ou não?
É isso. Ok? Então, aí você entende todos os conceitos, fica fácil de entender. Se você tem um estímulo externo, né? Você tem uma absorção interna, você percebe esse estímulo dentro de você, e depois isso se transforma num fantasma na tua cabeça, numa impressão na tua cabeça. Pode ser uma impressão de imagem, ou pode ser uma outra coisa, tá? Beleza? Não é assim que funciona? É assim que funciona. O nosso grande problema, o problema da maioria das pessoas, está no pensamento. Por quê? Aqui que é o ponto que eu queria falar com vocês. Aqui já é um outro assunto, né? É o mesmo assunto, mas já não é mais psicopatologia. Aqui já passo além da psicopatologia. Um dos grandes problemas da nossa geração e um dos grandes motivos do materialismo do nosso tempo é que a percepção de transcendência, ou seja, agora falando mais tecnicamente, né? Isso aqui a gente em live fala muito rápido. Então, eu falei esse preâmbulo todo, com um exemplo concreto, para a gente poder chegar num ponto central aqui, né? Até onde vai a capacidade das pessoas de hoje, né? De perceberem a transcendência, ou seja, de perceberem aquilo que não é material, vai até aqui, né? Vai até o pensamento, a imaginação, né? Então veja, é meio triste isso que eu estou falando, mas existe uma confusão, existe uma confusão muito grande das pessoas da dimensão espiritual com essa dimensão que é a dimensão da imaginação, né? É como se fosse assim, olha, para eu me orientar segundo as coisas que são da imaginação, eu preciso de muita fé. Entende que isso aqui é uma confusão. Assim, essa palavra não significa nada. Essa frase não significa nada. Nada vezes nada. Né? Então olha como é que é o processo. O processo é, eu vi um lápis, eu recordo desse lápis aqui na minha cabeça. E assim com todas as coisas da minha vida. Né? Ou seja, eu tenho um mundo imagético interior, né, de memória que me orienta. E muitas vezes me desorienta.